Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. E para dar início a esse programa, vou recitar um poema para vocês. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Essa poesia é do Braulio Bessa. E você que está aí do outro lado, está pronto para recomeçar? Todos os dias nós temos essa oportunidade. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Arquimedes? Tudo bem, Débora? Esse é o Arquimedes e ele vai estar nesse bate-papo hoje para poder falar um pouquinho sobre a poesia, sobre alguns planos e projetos que ele já tem relacionado à escrita e a tudo mais. Arquimedes, se apresente para o nosso público, por favor. Bom, eu sou Arquimedes, poeta do Morro, sou do Monte Serrat, vivi meus 43 anos no Monte Serrat. E a poesia nasceu na minha vida, assim, naquela adolescência, aquele momento de querer namorar, querer beijar na boca. E eu lembro, ontem eu estava pensando sobre isso. Eu lembro que foi uma poesia que eu emprestei para um amigo meu, o Leandro, que era os seus olhos claros prendem o nexo da minha sinceridade. E a gente até hoje, tipo, eu não faço a mínima ideia do que quer dizer isso, mas ela tinha um peso tão grande, acho que talvez emocionasse as meninas, né? E a partir dali a gente começava a escrever, mas era mais focado ou parecido com as músicas dos pagodes dos anos 80, 90. Era talvez a nossa inspiração. Ter rima numas frases de efeito, era isso. Então você começou a escrever desde novo? Desde novo, adolescente? Adolescente. Eu acho que foi com 15 anos, eu acho. E quando foi que a poesia, digamos assim, começou a ser algo mais forte, mais sério, digamos, dessa forma? Em 2005 eu tive contato com o teatro. Comecei a fazer teatro, então a gente começa a ler alguns textos, que já não é aquela coisa do pagode romântico, mas é um texto com uma profundidade filosófica. E aí eu participei de alguns saraus do Sociedade dos Poetas Vivos, que acontecia lá no Orgone, no Teatro Orgone. A dona Regina Alonso promovia esse encontro, e eu ficava ouvindo as poesias de pessoas de bem mais idade e de jovens. Eu me identificava e aquilo ali começou a me despertar a vontade de escrever. Mas o rap também vem com a ideia da denúncia, do pertencimento de bairro, aquela coisa que me trouxe também em 2011, uma coisa de olhar para o meu bairro e falar sobre o meu bairro. Uma forma de se expressar, né? De poder compartilhar o que está sentindo, o que está vivendo. Criar denúncia, né? A gente começava a criar denúncia. E nessa mesma época, ali em 2011, num evento chamado Guerreiro Sem Armas, do Instituto Elos, lá é um intercâmbio social de jovens do mundo inteiro em alguns bairros periféricos, eles trazem para o morador uma questão de abundância de recursos do seu bairro. Então aquilo que eu denunciava, que era o saneamento, o descaso político, você começa a olhar também para as belezas naturais do seu bairro. Se vocês perceberem, eu tenho tatuagem do meu bairro, mas é porque eu comecei a me enriquecer de conteúdos do morro, do Monte Serrat. Falar dos recursos naturais, dos pássaros, das frutas, da escadaria. Eu dizia que toda vez que eu saía do Monte Serrat e voltava, o céu do Monte Serrat estava mais azul. Nossa, que amor, né? Era essa visão, a visão poética da coisa. Sim. Então eu, além de escrever as questões românticas, as denúncias, porque eu lembro a poesia que eu pretendo falar para você, que é uma poesia que eu decorei, ela faz uma denúncia, porque eu lembro de subir o Monte Serrat. O Monte Serrat tem 3 subidas. A subida principal pela fonte do Itororó. Fui no Itororó, beber água não achei, achei Bela Morena. Fica lá no Monte Serrat. Bela Morena, estou casado há 24 anos com a minha Bela Morena. E aí, e tem a subida pelo Morro do Fontana e a subida da Tiro Naval.
que é uma subida que a gente fala que é o lado B do Monte Serrate, que é um lado que tem um fluxo ali de tráfico de droga, que todo mundo sabe, e aquilo ali me fazia pensar, será que as pessoas estão acostumadas a dividir a escadaria do seu bairro, do seu prédio, o caminho, o acesso à sua casa, com gente de tudo quanto é tipo? Aí me trouxe uma poesia chamada Atividade Sinistra. Então, Um dia a hora que você me permitiu, eu declamo. pode declamar. Agora? Agora. Atividade, eu vinha subindo do trabalho, era uma sexta-feira, eu tinha tomado umas cervejas, e vinha suado o dia inteiro, e vinha uma galera que mora na rua, que sobe ali e tal, o cheiro muito forte. E tinha um pensamento de São Francisco de Assis, que era de não ter nojo dos seus irmãos. Ele tinha um exercício mental, né, pela fé, de não ter... E aquilo, eu fui professor de crisma com uma freira franciscana, e ela me trazia muita coisa de São Francisco. Mas aí eu senti um cheiro muito forte de um irmão, e eu fiquei exercitando aquilo, mas só que eu também estava suado e subindo no morro. Atrás de mim vinha um jovem dizendo assim, essa escada mata. Porque ele vinha subindo para comprar droga. E eu pensando ao mesmo tempo, pô, mas o que mata é a droga que tu vai consumir, que era até, que se eu não me engano, era uma época de crack e tal. E aí eu cheguei e pensei, sinto o cheiro de suor. Geralmente à noite, quando eu subo o morro só, vários malucos desenfreados sobem e descem o morro na busca do pó. Sinto o cheiro de suor, às vezes também pela manhã. Quando desço para trampar de jejum bem cedinho, geralmente desço só. Vez ou outra tem boa noite, tem ajuda, tem surra, tem funk e simpatia. O consumo mal educado, uma raiva de agonia. Vez ou outra tem bom dia, tem silêncio e tristeza. Uma pressa impaciente na subida que é madureza. Tem criança, adolescente, adulto, idoso, prostituta, ladrão, travesti. Tudo isso me faz curioso, Débora. Qual foi a propaganda que os trouxe aqui? Se é da boa ou se é da ruim, o que mata é a escada. Cansa na subida, cansa na descida, mas a droga é degustada. O morador é abordado, e nem sempre pela polícia. Você fica inconformado. Eu corre, ladrão. Atividade sinistra, o morador é abordado. Agora sim pela polícia. Tem seu corpo todo revistado e fuçam até sua marmita. Sinto o cheiro de suor e como droga me entorpeceu. Eu reparei bem direitinho que naquela sexta-feira o cheiro de sovaco era meu. Muito bom. Não, eu estava aqui toda reflexiva. Muito bom. Atividade Sinistra. Muito bom. 2013 eu escrevi essa poesia. Muito bom, parabéns. E depois dessa poesia, vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Além das palavras. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Arquimedes, depois dessa poesia, o que eu posso esperar? Pois é, a gente vai escrever. Acho que poeta é isso, né? A gente é incansável. O poeta Sérgio Vaz diz que, não sei se ele parafraseia algum outro pensador, que ser poeta é meio que uma maldição, porque a gente está fazendo poesia por tudo. Sim. Eu lembro que fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Tabernáculo do Poeta, que falavam até assim, a gente escreve poesia, eu já fiz isso. A pessoa morreu, estamos escrevendo poesia. Eu já declamei poesia em velório. Eu fiz, não sei quantas poesias já escrevi para pessoas que já se foram. Uma homenagem, uma lembrança, para a gente ler e recordar sempre. Mas eu já naveguei por muitos universos assim, da poesia. Porque para nós tudo é inspiração. Sim. E de que forma a gente pode abordar, né? O livro que eu escrevi, um livro de compilados de poesia, era justamente para falar sobre a mulher. Eu sempre tive muitas amigas e aquela coisa da mulher nunca estar satisfeita com o seu corpo, com a sua beleza, e a beleza da mulher é única e pronto, né? Não tem um padrão de beleza. Sim. E aí eu lembro que eu comecei a escrever bastante sobre isso.
sobre esse universo da mulher, o corpo da mulher, a mulher que tem a mulher com estria, a mulher com celulite, a mulher que é gorda, a mulher que é magra. Eu lembro de uma amiga minha que falou assim: Arquimedes, não tem problema nenhum de você falar que a mulher é gorda. A forma que você diz que pode dizer. Então a gente vai aprendendo também. E como a gente quer fazer as denúncias de bairro, falar do encanamento, falar do esgoto, mas falar da beleza também do bairro. Sim. Né? Enriquecer o seu conteúdo. Então a poesia ela me traz essa possibilidade. Eu acho que a gente acaba sendo um roteirista do imaginário e se aproxima das pessoas também, do que a gente fala, ou de como a gente aborda. Eu lembro, eu tenho comigo uma questão de escrever sempre parecido uma poesia com a outra. Porque eu não queria me distanciar de ninguém, até porque eu também não tenho uma profundidade literária ou tão erudita para falar coisas, rebuscar minhas palavras. Então, eu vou no simples, e quando eu vejo que as pessoas se reagem ao simples, eu acredito que eu estou fazendo melhor, estou fazendo bem, né? É dialogar. Arquimedes, e agora, mudando um pouquinho o assunto, assim, até o momento, quantas publicações você fez e como que foi esse processo? Geralmente eu sempre faço essa pergunta porque muitas vezes o nosso público tem uma grande parcela que são escritores iniciantes ou até escritores já de um tempo, mas que não tiveram essa oportunidade de ir lá e publicar um livro. Nossa. Então fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, acho que o que abriu as portas para mim como poeta realmente foi criar em 2014 o Sarau Itinerante, né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente pode pensar para quem quer promover encontros de poetas, né? Na escola. Eu, por exemplo, fui comemorar o meu aniversário. Em 2014 eu quis comemorar meu aniversário onde eu não fosse o protagonista. Eu queria ser um como todo e que cada um fosse lá e declamasse uma poesia, cantasse, apresentasse. Então fizemos lá na Associação de Capoeira Monte Serra, que já é um quilombo de resistência, ali tem a capoeira, tem o reizado. E aí eu fui convidando as pessoas no Facebook, essas pessoas, poetas, a gente vai encontrando, tropeçando nos poetas, eles vão querendo participar, eles querem ver o pessoal da Casa do Poeta da Praia Grande, sobretudo a galera do Sarau das Ostras, o pessoal da Casa do Poeta de Cubatão, se eu não me engano é isso, que era o Roberto Fracoro, enfim. E aí veio o Mossi, foi encontrando o Mossi e a galera que também está fazendo esse ano, 2014, estamos em 2026, estou fazendo 12 anos, é 12? Isso. 12 anos de criação do evento deles que nasceu no Sarau Itinerante. Voz de Assalto. Então as pessoas começaram a se encontrar. Então a minha poesia, que era uma poesia mais meio que abstrato, falava de amor, ela começou a seguir mais a vertente do rap. Porque os saraus em São Paulo já tinha um movimento de periferia nas periferias de São Paulo, de sarau, muito grande, muito vinculado ao hip hop. E aí eu comecei a participar também do evento deles, e aí foram aparecendo as antologias. Então o selo literário A Periferia Tem Palavra, ele promovia o Gotas de Vinagre. Foram acho que as antologias que eu participei, se não me engano, 2 ou 3 do Gotas de Vinagre. E aí eu achei uma página no Facebook do concurso parnasiano, um concurso de poesias na Itália. E eu comecei a enviar minhas poesias em português e ele falava comigo em italiano e eu, Google Tradutor, enviando. Enfim, a gente foi encontrando e eu lembro que minhas poesias saíram, se não me engano, 2 antologias lá. Legal. Foram promovidas lá, né? Passa num concurso lá numa bancada e tal. Então eu fui pesquisando sobre quem estava próximo e onde eu podia publicar. A rede social hoje facilita pra caramba. Imagino quando não tinha nada disso, né? Meu primo, eu lembro que tem um primo meu que escreve, ele foi pesquisar até para fazer os livrinhos pelo Word mesmo, das poesias dele. Eu recebi do meu sobrinho um livro de poesias que ele mesmo produziu, porque de aniversário, me homenageando. Então a gente começa a procurar nas redes sociais perfis parecidos com o nosso. Ou movimentos, né? Sarau,
batalha de rima, slam. Acho que isso está dentro do universo do hip hop, dentro do universo da poesia, e me colocou em lugares que eu nunca imaginei de estar, juro por Deus. Por exemplo, estar no Sesc declamando poesia para o Dexter, no Teatro Guarani, declamando poesia, programa de TV, declamando poesia, falando do Monte Serrate, falando dos meus pensamentos. É meio que egocêntrico, meio loucura, mas a gente está se conectando com as pessoas com ideias parecidas. Sim, e isso é muito importante, né? Como você mesmo falou, hoje em dia, né, com a tecnologia, com as redes sociais, ficou bem mais fácil de encontrar outras pessoas que também têm essa conexão, né, com a poesia e tudo mais. Como que foi esse processo para poder publicar? Que antes de começar a gravar, né, a gente teve uma breve conversa. Como que foi esse processo? Em poucas palavras, por favor. O Panda, que é o dono do selo literário, Nego Panda, Sim. É o Elton. Ele me procurou e falou, bom, Médici, vamos juntar essas poesias e publicar o seu livro e tal, já que havia já as gotas de vinagre. E aí eu fui e falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu vi que dá trabalho juntar poesia e ler. Eu lembro de ler poesias, depois eu falei assim, caramba, acho que não devia estar outra. Mas foi através do procurem Nego Panda, o selo literário Periferia Tem Palavra, que ele vai te dar o caminho das pedras. Agradeço muito, muito, muito ao Panda. Então já fica aí o recadinho para quem está do outro lado. No próximo bloco a gente continua nosso bate-papo, porque agora vamos para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Além das palavras. Agora, retornando do nosso intervalo, Arquimedes, que história, hein? História sua. Você já foi para várias vertentes. Agora, Arquimedes, nós já estamos no nosso último bloco, já conversamos bastante, mas ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público. Como que você consegue conciliar sua vida pessoal com essa vida de fazedor de cultura, digamos assim? Eu já me perguntei sobre isso também, porque eu falei, caramba, o que eu fazia da vida? Que eu estava em sarau, saía do trabalho, ia para sarau, saía apresentação, eu fazia turismo no Monte Serrate, recebia as pessoas, e o reizado, por exemplo, a gente fazia apresentação de reizado, né? A Folia de Reis Monte Serrate tem um reizado chamado Reizado Guerreiro do Monte Serrate, que criado pelo tio Baita, que trouxe do Ceará para cá, né? Minha família é lá do sul do Ceará. E a dona Olívia, que era uma moradora do Monte Serrate, do Ceará, que veio para o Monte Serrate, ela fez uma música para o nosso reizado. E todo mundo, se tu for numa roda de capoeira em Santos, em alguns lugares aqui da Baixada, se for cantar essa música, as pessoas da capoeira vão saber, que só me permite, ela é rápida. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena, mas é bem alinhadinha. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena, mas é bem alinhadinha. De viva a estrela de ouro, vale um tesouro, viva o rei, viva a rainha. De viva a estrela de ouro, vale um tesouro, viva o rei, viva a rainha. Eu sinceramente não sei, porque acho que minha esposa permitia que eu fosse fazer essas loucuras pelo mundo, através da poesia, através do rezado, do futebol, do turismo. Talvez era o momento que ela tinha de descanso de mim. Será? É que meu filho também mais velho acompanhou muito, sim, né? Ela ficava na dela ali, eu fui presidente de sociedade de melhoramentos, então não para mais, é inquieto. Eu já tem um tempo que eu tenho um filho agora de 3 anos, então hoje eu quero focar no Levi. O Igor viveu essas loucuras comigo, de estar nos eventos e se divertiu. Lembro dele assistindo no teatro uma apresentação minha, ele falou, meu pai só falava, mamãe. Mas acho que a vida da gente, a gente dá um jeito de fazer acontecer, sim, né?
Sobretudo quando a gente ama o que gosta, quando a gente se sente realizado ao fim. Eu acredito que hoje eu vou sair daqui ainda assim, caramba, eu estava lá num podcast em Natal. Acho que isso vale a pena. Sim. E quais são os seus planos para o futuro? Eu tenho 2 livros na cabeça. 2 livros na cabeça. Não sei se vai sair, mas eu penso neles todo dia. Eu penso em poesia todo dia. Eu acredito que eu escrevo poesia todo dia. Às vezes mais de uma. Sinceramente, às vezes mais de 5. E às vezes ninguém nunca leu. Tem poesia que até, acho que eu só escrevi e nunca li depois também. Mas o que eu penso para o futuro mesmo é focar no meu bebê. Sim. Ver o Levi crescer. Eu acho que hoje minha meta é essa, de estar ali. Eu tenho 1 ano e pouco que eu saí do Monte Serrat. Hoje eu vivo na pista. Estou desfrutando desse privilégio de morar embaixo também, porque morar no morro é bom demais. Aprendendo a trancar a porta de casa, que no morro nós não fazíamos isso, né? Usar o iFood, nem sei se pode falar isso, mas os benefícios que a vida traz. A gente acho que começa a amadurecer, começa a querer só olhar o lado bom da coisa. Apesar de todo o conflito mundial de tudo, acho que viver o lado bom da vida, o melhor lado da vida, acho que é poético também. Então, tem um choque assim de realidade de quem está lá em cima. Sim. E de quem está embaixo? Sim, tem. Minha família mora lá ainda, minha sogra, meu sogro, minha mãe, minha avó. Meu vínculo com o Monte Serrat é eterno. Meus planos, por exemplo, a Mega da Virada, se eu ganho, eu transformaria aquele Monte Serrat. Minha esposa fala até gastar todo o dinheiro lá. Eu falei, mas merece, precisa. Acho que a gente precisa de exemplos bons. Eu acho que o que eu penso para o Monte Serrat é de fato para o Monte Serrat, mas é porque o meu projeto piloto parte dali, do lugar onde eu me criei, onde eu cresci, onde vi as coisas acontecerem, sobretudo com o apoio da minha família. Minha família era inquieta também, tinha esse espírito de liderança, de querer fazer as coisas, de ver o melhor para o bairro, para o todo. Sim. Então, quando você tem esse pensamento de exercer uma liderança ou de ser algo relevante para o seu bairro, não pode ser individual. Podia ser só para minha família, né? Apesar da minha família ser muito grande lá, e a família da minha esposa também, mas era para todo mundo. Então eu ainda penso, às vezes a gente fica pensando, será que na política dá? Eu tentei sair candidato, aí depois sair fora, mas o meu sonho de transformação do mundo se dá a partir do Monte Serrat. Sim, né? Então, que é o espaço onde você cresceu como pessoa, né? Um dos lugares que me inspira a escrever poesia. Né? Tem uma poesia chamada Esquema do Puxadinho, que relata um pouco da história do que eu vivia, das pessoas, um ajudar o outro a construir a sua casa. Eu lembro que meu pai, quando casou, construir a casa, o Nó Cego, que é um apelido do morador do morro, fui lá do outro lado do morro pegar uma cama para meu pai dormir a lua de mel com a minha mãe. Isso no mesmo dia do casamento, né? Então essa poesia chamada Esquema do Puxadinho fala isso. Você pode declamar essa poesia pra gente? Essa eu vou ler, que essa você vai não ler. Tenho essa habilidade de decorar. Então, por enquanto que você está procurando aqui, tá aqui já. Eu já vou me despedir do público, porque em seguida ele vai fazer as considerações finais e vamos estar fechando esse programa de hoje. Então, desde esse momento eu já agradeço a você que está aí do outro lado, sentado no sofá, mexendo no computador. Muito obrigada por nos acompanhar hoje nesse programa. Agora é com você, Arquimedes. Serrote emprestado, madeirite, telhas, caibros e pregos reaproveitados. Sou do tempo do mutirão, das casas vermelhas e piso de chão, barro, terra batida, garrafa de pingue e café, martelo, trena, cavadeira, pá, enxada. O almoço ficava por conta da mulher. O que tinha. E não sobrava nada. Um dia cheio e, ao final, a casa pronta. Rabicho de luz, 2 ou 3 janelas, banheiro, uso do vizinho. Aqui tudo começou no esquema do puxadinho. Vieram os filhos, o tanque de lavar roupa, pia de louça, veio a cama de abre e fecha, o sofá ganhado de alguém, que Deus te abençoe, amém. Os filhos dormem na sala dividida com um lençol, como cortina. A casa foi aumentando, os filhos crescendo, um menino e uma menina. Do Ceará veio meu vizinho, meu amigo,
meu tio, meu pai e minha mãe. Do Ceará veio meu avô e minha avó. Vieram para Santos num pensamento só, construir a vida e realizar sonhos, se é na casa de madeira ou numa casa de alvenaria. Esse povo que vi trabalhar unido e suar pelo morro não me deixa fugir da minha raiz. E que para ser feliz não precisa rico ser, nem sair daqui deste lugar, só mesmo quando morrer. Nem as escadas hão de me cansar. Amo viver e reviver as histórias do Monte Serra. Muito bom. Muito obrigada, Arquimedes. Até o próximo programa.